A partir de ahora, por esta emisora, un momento de fe y esperanza. Olá, meus amigos, que Deus los bendiga a todos ustedes grandiosamente. Eu lhe hago uma pergunta: por que tanta gente luta e luta, tem tanta fé, mas não tem resultados? Sabe por quê? Porque estão buscando a Deus em el altar equivocado. A palavra de Deus, minha amiga e meu amigo, é a mesma. Deus é fiel, Ele não cambia, mas é necessário que a pessoa tenha a fé correta em el altar correto. Muitos têm uma fé sincera, mas em el altar incorreto. E por isso vivem frustradas e se perguntam: eu hago isto, eu hago aquilo, eu creio, mas não há resposta. Por isso, minha amiga e meu amigo, a resposta não vem, porque Deus espera que a pessoa manifieste a fé de acordo com a palavra dele e em el altar correto. Houve uma época na Bíblia que isso sucedeu de uma maneira latente, em la época do profeta Elias, e foi allá em el Monte Carmelo, que é um altar natural. E nesse lugar, o profeta Elias hizo um desafio com os profetas de Baal e com todo o povo que estavam ali presentes, dizendo: se Baal é Deus, ustedes lo vão a invocar, vão a clamar a ele, e ele vai responder com fogo. Mas se o Senhor, o Deus de Israel, é o verdadeiro Deus, ele também vai responder com fogo. Vamos a ver que altar e que Deus trairá a resposta sobre o altar onde se ofereceu o sacrifício, porque o altar não pode estar vazio. Em el altar se apresenta o sacrifício, e este altar foi o Monte Carmelo. O Monte Carmelo tem uma história, minha amiga e meu amigo, de desafio. Uma história que envolveu um homem, que era o profeta Elias, e todo Israel, toda uma nação que estava perdida entre servir a Deus e servir a Baal. E esse profeta de Deus chamou a atenção do povo, porque estavam passando por necessidades. A terra estava seca, não chovia, completamente destruída por la sequia. Não chovia mais sobre Israel. E esta era a situação de Israel, uma situação de derrota, de fracasso, de morte, de dolor, de sofrimento. E isso ilustra a situação das pessoas nos dias de hoje, que estão divididas em seu pensamento, divididas na fé, entregando-se em el altar incorreto, depositando a fé, a vida, pero em el altar incorreto. Pero mesmo assim, haciendo as coisas desta maneira, há dentro de ellas uma sinceridade, como, por exemplo, aquela mulher que, por causa de sua necessidade econômica, infelizmente, desafortunadamente, vende seu corpo, está em um motel com um homem. Aquele homem está ali desfrutando de aquela relação, mas aquela mulher, ella disse dentro de ella: Deus mío, não és o que eu quero para minha vida. É de estar vivendo em el pecado, é de estar sendo algo que não deveria ser.
mas adentro de ella há um grito, há um clamor. Ella dizendo para Deus adentro de ella: Deus meu, não é esta a vida que eu quero para mim, não é a vida que eu quero ter. São para estas pessoas que Deus quer manifestar-se, como aquele que tem, por exemplo, uma religião ou pratica o espiritismo e hace todo o que os espíritos lhe pedem, pero não vê resultados. Pero Deus vê adentro de estas pessoas que allí há uma sinceridade, porque aunque estén em el caminho incorreto, sacrificando em el altar incorreto, Deus vê em ellas um coração sincero. E se existe algo de verdadeiro na sinceridade verdadeira, então Deus escorre a estas pessoas para manifestar seu poder e cambiar a vida de ellas por completo. Por esta razão, minha amiga e meu amigo, eu invito a você que está vivendo na vida de dolor, de sofrimento, de fracassos, que vive sacrificando em el altar incorreto. Tome essa oportunidade imediatamente. E esta oportunidade é o altar de Deus. Porque Elias, allá em el Monte Carmelo, ele hizo um desafio. Ele hizo um desafio em el altar, como está escrito em el texto sagrado de 1 Redes, capítulo 18 e versículo 24. Elias dijo: invocad luego vosotros el nombre de vuestros deuses, e yo invocaré el nombre del Senhor. E el Deus que respondiere por meio de fuego, esse seja Deus. E a Bíblia ensina que eles invocaram o nome de Baal desde a manhã hasta o meio-dia, dizendo: Baal, Baal, responde-nos. Pero não havia voz, ninguém respondesse. Entretanto, eles andavam saltando cerca do altar que haviam hecho. Eles hicieron de todo sobre o altar, sacrifícios, se cortaram, cantavam, gritavam e não tinham nenhuma resposta. Por quê? Porque Baal não era Deus. Era apenas fruto da imagem ou da imaginação humana. E não podia responder a seus clamores, por mais que gritavam. E Elias, sabendo isto, Elias hizo o desafio, porque Deus, minha amiga e meu amigo, jamais deixaria de dar resposta a quem lo clama, lo invoca em el altar correto através de seu sacrifício. E esta é a proposta de fé que queremos fazer para você que se encontra agora afligido, desesperado, com seu matrimônio destruído, com sua vida fracassada, derrotada. Esta é a proposta que queremos fazer para você, da palavra de Deus, para que você manifieste sua fé em esta grande hogueira santa de Israel, em el Monte Carmelo, que é o altar da decisão, o altar da resposta. E será já em el Monte Carmelo que serão levados os petições, ou as petições, os pedidos de todos, de aqueles que creem e de aqueles que estão decididos a cambiar de vida, de aqueles que aceitam o desafio de dizer: se este Deus és o verdadeiro Deus, eu quero ver, eu vou fazer uma prova de fé, eu vou a entregar minha vida em el altar através de meu sacrifício. E se este Deus é verdadeiro, Ele se vai manifestar em minha vida. Haga este desafio, haga esta prova com Deus, e como Deus ha cambiado e transformado a muitas vidas, transformará sua vida também.